A minha pergunta para vocês é a seguinte: qual que é o papel do Zema nesse game de 26? A candidatura dele é viável? Será que ele consegue o apoio da família? O que é que vocês acham disso? Em primeiro lugar, é o seguinte, né, cara? Falar do mérito do vídeo, que ele fala que os opositores do sistema. Um corta-caminho que eu sempre uso para falar quando o cara vem com narrativa simplificada é o seguinte. Porque isso, normalmente, cara, quando alguém vem defender o Bolsonaro, ele vem com aquela prateleira de atalhos, né? Porque é o sistema, porque é o comunismo, e não, às vezes você nem tem tempo de explicar para essa pessoa, né, nuances, e não, veja só o contexto, cara, não tem como. Então, uma das coisas que eu já jogo é a cartada Flávio Bolsonaro, funciona muito. Que oposição ao sistema é esse, em que o Flávio Bolsonaro, ele é salvo pelo Gilmar Mendes de uma investigação? Então, peraí, se a família Bolsonaro bate de frente com o STF, por que o STF salvou o Flávio Bolsonaro de uma investigação em fevereiro desse ano? Porque ninguém fala disso. Isso não é interessante falar nem para a esquerda garantista, nem para a direita, etc. Então, a primeira coisa, cara, eu penso sempre em como convencer outras pessoas, porque eu não preciso ficar pregando para convertido aqui, né? Eu sempre penso como falar para uma pessoa que ainda acredita num vagabundo desse. É simples você fazer, que sistema é esse, cara? Em que o Flávio Bolsonaro, o Gilmar Mendes salva o cara. Eu nunca mais vi nem o Eduardo, nem o Carlos, nem ninguém falar dos absurdos do Gilmar Mendes soltando bandido, etc. Então, que oposição é essa? E aí, respondendo a pergunta do Bahia, eu sinceramente acho que esse cara, eu nem acho que ele tenha chance, nem acho que ele pense em disputar a 26 como presidente como candidato do Bolsonaro. Eu acho que não, porque ele está muito para trás na fila, cara. E assim, ele vai pagar todos os pedágios que a galera tem pago rápido o suficiente para ele furar isso, né? Ele vai estar antes do Eduardo Bolsonaro, que está louco para ser candidato a presidente, ele vai estar antes do Tarcísio, né? Eu vou dizer aqui de alguém do Estado. Na próxima, ele vai estar antes do próprio Nicolas, que acho que na próxima ele já tem idade, o Nicolas? Acho que ele teria nessa já para governador. Não, mas para presidência é 35, né? Presidência de... Então, será que ele está nessa? Né? Então, eu acho que é só um papel humilhante mesmo. É só um cara que quer se ajoelhar para tirar um restinho de popularidade do Bolsonaro. E ele não pode tentar reeleição, né? Não. Então, ele quer tentar a presidência, mas é uma chance ínfima. E ele, no máximo, talvez possa pleitear o Senado, mas nem sei se o arranjo do Bolsonaro permitiria isso para ele. O que irrita no vídeo desse cara é que a gente, antes mesmo de assistir o vídeo, só de abrir a foto, você já sabe tudo que ele vai falar. Porque tem uma tônica, em boa parte da direita brasileira, que é essa... Se o Bolsonaro tem um problema, eu não preciso defender seus méritos, mas eu preciso defender que ele é um perseguido. Então, o que eles constroem fazendo isso é uma martirização do Bolsonaro, o que para o Bolsonaro é mais do que suficiente. Na verdade, você martirizar ele, sem precisar elogiar ele de fato, é para o Bolsonaro melhor. Porque quando você faz um elogio técnico, um elogio ao governo dele e tal, você está na prática racionalizando algo. E eles não querem algo racionalizado. Então, o que o Zema faz ali é pintar o mártir Bolsonaro. Então, tá ali, ele, olha, esse cara é vítima de um sistema que não sei o quê, bababá. Não, o que o Zema está fazendo é um discurso clássico que o Partido Novo, que é o partido do que ele faz parte, adotou, que é o de ser o PCdoB do Bolsonaro. Então, assim, o PCdoB está para o PT, como o Novo está para o PL. Vocês entendem isso aqui, né? Porque aqui é o estado que, tecnicamente, o Partido Novo é mais forte. Aqui é o lugar onde tem o Salim Matar, o dono da Localiza. Aqui é o estado que elegeu o Zema. Foi uma conjunção de fatores que permitiu que ganhasse aqui. Não acho que ele fez um governo ruim. Não acho que ele fez um governo brilhante. Ele fez um governo reformista. Se vocês botarem no papel, ele fez um governo similar, por exemplo. Similar. Eu ainda creio que o do Leite foi melhor. Ao do Leite, no Rio Grande do Sul. Um cara que pegou um governo quebrado. O governo do Rio Grande do Sul estava numa situação pior que daqui. Mexe daqui, ajusta dali. Puxa umas receitas a colar, tem umas questões até meio malandrinhas ali, mas não vou entrar. Ele fez um governo razoável. Agora, do ponto de vista político nacional, o Zema, ele é deplorável. O Zema é o cara que fez o que fez na pandemia. Ele endossou tudo que ele pôde endossar do Bolsonaro na pandemia. Ele é um cara que endossou tudo que ele pôde endossar do Bolsonaro naquelas loucuras pré-eleições de 22 e pós-eleições de 22. Então, o Zema é um covardola. E eu acho que ele, no rol dos problemas mineiros, ele nem é um problema muito grande, porque ele simplesmente vai passar. E o lance do Zema é que o Zema vai passar. Esse discurso dele é um discurso de um cara menor,
tentando ser validado num grupo. Tipo, ei, bolsonaristas, me validem, eu posso ser aceito aí, eu quero fazer parte da turma, mas eu sei que vocês não gostam tanto de mim, mas vai que vocês gostam, eu vou defender você com muita ênfase. Que é aquele estilo Marcel Van Hatten, que ele é mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro. Estou aqui lutando contra o Xandão. É uma vibe aí meio submissa que... Enfim, eu entendo no plano, na estratégia dos caras, mas você constituir um grupo político e você querer fazer política para isso, você tem que ser muito pequeno para você se tornar um cara desse, sabe? Uma falta de visão... é uma falta de hombridade muito grande, cara. Você ser um homem público para puxar saco de um homem mais burro que você, não dá, cara. A última vez, assim, não, eu ia fazer uma piada, não vou fazer mais. Não vou. Não é assim, quando a gente apoiou o Dória, né? Foi a última vez que eu falei, puta que pariu. Porque eu conversava com o Dória era burro. Né? O Dória era muito simples, eram umas conversas simples. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu? Por que eu tenho que ficar apoiando um cara que eu não respeito? É óbvio que não vai ser bom. E aí foi um daqueles erros que a gente comete e a gente aprende. Eu falei, mano, nunca mais na minha vida eu vou fazer campanha pra um idiota, cara. E você vê que eu fiz pro Arthur também, né? Mas é verdade, assim, é concreto. Se você está num grupo político em que as lideranças que você vai apoiar não são iguais ou melhores do que você, não faça parte disso, porque não faz sentido você estar numa hierarquia abaixo de alguém que é pior do que você. Mas dentro da democracia isso acontece o tempo todo, é por isso que a democracia, em grande medida, é uma bosta. E dá pra gente falar aqui enquanto a gente constitui um partido político. A democracia é um regime muito complicado. E, na verdade, o que a gente está tratando aqui, se vocês olharem direitinho, porque Minas é um estado rebelde, sempre foi um estado rebelde, aqui em Minas vocês estão tendo um problema muito grave com a democracia. A democracia está ferrando Minas Gerais. E acho que é muito sobre isso o painel, né? É o estado da Duda Salabert, é o estado do Nicolas, e, acima de tudo, Minas Gerais é o estado do Cleitinho. Querem falar sobre o Cleitinho, então? Tem o André Janones, como dizem para ele, é meu amigo, eu não posso falar mal, né? Então, assim, Mas, cara, eu não vejo por que falar mal do André Janones. Isso é coisa de Nicolas. Porque, alguém aqui vai votar no Janones? Temos aqui algum potencial eleitor do Janones? Alguém. O Janones, ele tá tão distante no nosso espectro e que ele nem é um inimigo a ser combatido agora. Eu entendo. Esse cara, assim, se a gente não tratar da nossa trincheira, né, como é que a gente vai tratar da trincheira do exército inimigo? Não tem como, cara. É como se a nossa casa estivesse desarrumada e a gente quer entrar em guerra com alguém. Não dá. Primeiro arrume a própria casa. E dá para falar claramente hoje, veja só que interessante isso. Hoje a maior ameaça a Minas Gerais é a direita. A maior ameaça à integridade fiscal, política, à consecução de boas políticas públicas aqui em Minas Gerais chama-se direita. Porque vocês têm uma ameaça clara, existencial para vocês, que chama-se Cleitinho. E o Cleitinho representa o mineiro pobre e alienado, que já falei isso nas lives. O Cleitinho é uma coisa muito nova, que ele é o eleitor que vem de voto. Você vê na lata do leite, aquela roupa, o Cleitinho é um eleitor que vem de voto. Aí do nada você pega um eleitor vendedor de voto e fala, e se for você a comprar o voto? Sabe aquela coisa? O sonho do opressor é se tornar um oprimido um dia. E ele falou, uai, olha só, agora é minha chance, uai. E aí, ele se torna isso. Então ele é o eleitor vendedor de voto, tá? Ele é o lumpen, sem mudar uma vírgula do que ele é. E ele é muito verdadeiro quando ele diz, eu não vou mudar em nada, eu vou virar um senador, eu vou continuar a mesma coisa. Sim, você continua sendo o mesmo cara desqualificado, inferior, tosco, burro, numa posição de senador e que quer ser governador. E as pessoas, se for andar na rua aqui em Belo Horizonte, se for andar... Eu peguei um Uber aqui, o cara... Não, eu gosto de vocês, belo trabalho de vocês. Não, vamos juntar força com o Nicolas e com o Cleitinho. Não, isso é o que mais tem, cara. Eu vou dizer pra vocês, eu acho que... Todo mundo diz que Minas é o estado que define a eleição, né? E assim, vocês estão fudendo o Brasil, então, porque... eu vejo muito isso acontecer, tá? Às vezes eu entro na página de alguém que me segue, alguém que me manda um elogio, que me manda um direct, um cara verificado, alguém famoso. Aí vamos lá ver quem ele segue. Segue Boulos, não. Segue Lula, não. Segue Bolsonaro, não. Opa, vamos ver se segue o Nicolas. Então, existe uma parada aqui que está acontecendo, e é específico do Nicolas, que é... Os caras, eles entendem que o Bolsonaro é um produto cheio de defeitos, é uma coisa que você não quer mais defender, é uma coisa que está ficando velha, mas existe um cara novo, corajoso, que fala umas verdades e vai bater de frente com o sistema, que é o Nicolas, né? E isso é igualmente burro, porque o Nicolas, ele é um cara que, para mim, assim, está muito nítido, e eu me espanto como brasileiro não entende isso,
que ele é simplesmente um surfador de ondas. O Nicolas é o cara que ele nunca te magoou como opinião. Né? Ele nunca viu como opinião, você fala, puta, que merda que esse cara falou, que puto, tô puto com ele. Aí depois você reflete e fala, caramba, não é que ele estava certo, velho. Né? E pra mim o maior sintoma disso é o Pablo Marçal. Cara, quando apareceu o Pablo Marçal, que ele é uma caricatura da caricatura da caricatura, assim, o cara, ele é o cara que pega o microfone e fala, eu posei em helicóptero ontem. Meu pano, eu posei em helicóptero. Todo mundo dá risada da cara do cara. Não, precisava aprender a nadar, em uma semana nadei mais que não sei quem. Pô, veio o tubarão, deu um soco no tubarão, o tubarão saiu fora. Ele era caricatura da caricatura, o Nicolas comprou isso, velho. Cleitinho também. O Cleitinho também. O Nicolas, cara, quando chegou o pastorzinho lá do, como é? Of the King, the Power, the Bester, Gosmar, o cara não pode falar mal do pastor Mirim, velho. Como é que essa caricatura é considerada mais seguível do que o Bolsonaro? Como, gente? Como que isso está acontecendo? E eu vou dizer, muito por conta, e aí uma coisa, é um fenômeno bem brasileiro também, que é o seguinte, o picareta no Brasil, se ele não te convence pelo mérito da picaretagem, então eu quero te vender um produto que é uma merda. Estou te vendendo aqui um pedaço de pano que custa R$1.000 porque ele é ungido. Então, às vezes, você não acredita no pano. Você fala, não, pano, vou pagar R$1.000 num pano. Só que aqui no Brasil tem tanta gente tão burra, e tanta gente compra aquele pano, que o cara chega para você, ele nem importa o que ele fala, cara, eu já vendi esse pano aqui para 60 milhões de pessoas. Pô, se 60 milhões de pessoas, então eu vou comprar também. Então, quando você pega um cara como o Nicolas, ele ser o deputado mais votado na história, no estado de vocês, ele é validado nacionalmente, e isso dá uma credibilidade para ele, que independe, inclusive, das merdas que ele faz. Tipo, ele pode sair abraçado com o The King, The Power, não sei o que lá, ele pode falar, estou com o Pablo Marçal ao mesmo tempo que eu estou com o Bolsonaro, que isso não faz o menor sentido, porque como ele é validado por muitas pessoas, bom, obviamente ele não pode ser ruim. Se o cara tem tantos votos, se o cara tem tantos seguidores, não é possível que esse cara seja ruim. E eu acho que é papel de vocês que estão aqui, mais do que qualquer outro lugar do Brasil, de acabar com isso, cara. Porque se ele saiu daqui, é aqui que vocês têm que acabar com a influência desse cara. Eu vou dizer, para mim, não o Nicolas em si, mas o que ele representa, tá, é o maior problema do Brasil. Que é essa vontade de simplificar uma coisa a um ponto de você não entender uma coisa que está na tua lata, cara. Tipo, esse cara é obviamente um picareta. Isso, pô, Arthur entrou numa parada muito legal, porque eu sei, vocês não são Goiás, mas São Paulo está incluso nisso, tá? Para não tirar o meu estado da reta. São Paulo, Minas e Goiás fazem parte do complexo greco-goiano, vocês sabem disso, que é um complexo cultural que gera uma espécie, mas maiormente Minas Gerais e Goiás, que ele gera um mínimo denominador comum brasileiro. Então, aqui, essas grandes reduções e simplificações chegam ao máximo. O que eu quero dizer disso? A cultura básica brasileira, se for pegar assim, qual é o mínimo denominador comum da cultura brasileira? É aqui. Aqui é o mínimo. Se você for falar, me fale qual seria um brasileiro típico, com certeza ele nasceria em Minas Gerais. Entendeu? Minas, ele tem o norte de Minas, é como se fosse o interior do Nordeste, a região leste, próxima do Rio, é como se fosse Rio de Janeiro, o sul de Minas é muito parecido com aquela região da Mogiana, ali de São Paulo, o Triângulo Mineiro parece Goiás e parece a região de Ribeirão Preto. Minas Gerais, ela consegue congregar, ela é o centro, o verdadeiro centro gravitacional do Brasil. E isso para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. A parte para o mal, que é o que a gente está tentando tratar aqui, que é esse problema que vocês vão ter que lidar politicamente, é que, por ser um mínimo denominador comum, você consegue criar fórmulas gerais que se espalham muito rápido pelas gerais, para soar meio poético, mas pelo Brasil também. Então, essas fórmulas... O Pablo Marçal é goiano, mas independente de ser goiano, é como se ele fizesse parte desse mesmo caldo cultural que se espalha como ratilho de pólvora. É uma coisa que eu já falei em live. Um gaúcho, sotaque, o estilo não vai ser muito bem visto no Nordeste ou no Norte. Um nordestino não vai ser muito bem visto em São Paulo, no Sul. Agora, um mineiro é bem visto em todos os lugares. Por ser um mínimo denominador comum. Esse mínimo denominador comum, volta a falar, é um elemento de unidade nacional, poderoso para a gente construir coisas, que é o lado positivo. Agora, o lado negativo. Ele espelha os grandes vícios nacionais. Então, o que é o Cleitinho e o Nicolas? Eles dois espelham o conjunto geral dos vícios brasileiros. E esse conjunto geral dos vícios brasileiros se espalha muito... Então, assim, é um oportunismo e uma coisa falsa e fingida o tempo todo e simulada. Então, tem uma religiosidade simulada, tem uma brasilidade simulada, tem uma coisa meio brejeira de uma pessoa comum e simples também simulada. E essa simulação cola
Porque, como eu disse, por soar profundamente brasileiro, ele soa profundamente autêntico. E aí é o problema, porque essas figuras vão se tornando uma espécie de parasita nacional e os danos imediatos acontecem aqui. Só que existe um problema. Quando você pega pessoas de baixa qualidade e você vai atribuindo posições de poder a elas, se elas não tiverem, vamos dizer, tarefas em que elas vão ser julgadas de maneira objetiva, por exemplo, um mandato no executivo, a gestão de uma determinada crise, se elas não tiverem isso, vai estar tudo tranquilo. E é por isso que um cara como o Nicolas não vai querer ser governador. Vocês entendem isso, né? Tampouco ele vai querer ser prefeito. É mais fácil ficar no legislativo. Agora tem essa gíria que o Pira já mencionou, farmando aura. Gravando vídeo, farmando aura, vai crescendo, até tentar uma candidatura presidencial. No máximo, tentar ser senador antes. Então, esse desafio é um desafio muito louco, porque é um desafio sobre a própria... em que vocês vão ter que encarar os elementos positivos do mineiro enquanto congregador de uma espécie de uma alma nacional, sabe? E aí vocês estão vendo como se fosse a sombra dessa alma, que são essas figuras. O Cleitinho é o resultado de todos esses defeitos. O Cleitinho, acho que ele é muito mais exposto do que o Nicolas, ele tem uma carreira que, assim, o Cleitinho precisa concorrer a governador, o Nicolas não. Então, o Cleitinho ele precisa dar esse passo, até porque ele tem uma sombra que é o próprio Nicolas. Então, ele precisa correr o risco. Senão, ele vai, né, a carreira dele vai meio que estagnar. Então, ele está no mandato do meio do Senado, que são 8 anos, então ele está indo ele está no 4º ano que vem e tal. Então, é uma eleição que ele não corre risco nenhum. Ele vai assumir essa, ele vai concorrer para governador. Se ele perder, ele sai maior. E se ele ganhar, ele também sai maior, mesmo ele acabando. Para a gente, se a gente for pensar de maneira objetiva, seria até bom ele ganhar, certo? Vocês estão ferrados. Maquiavelicamente, vocês estariam ferrados, porque seria uma espécie de uma... É igual quando o Pablo Marçal ganhasse São Paulo. Se ele ganhasse São Paulo, ia ser muito bom que as pessoas iam tomar um susto do cacete. E ia ser, pô, mas quer dizer que esses faladores de verdade não entregam no Aragá? Exatamente, o falador de verdade não vai entregar no Aragá. Mas o dano material à vida de vocês, ele vai ser sentido por vocês, em todas as coisas. E isso é uma merda. Então, enfim, vamos ver agora. Mas só uma coisa antes também, eu acho que existe um vício meio pseudo-super... eu sou super, eu faço análises da gestão, né? A gente pode até... que é o fantasma do bom gestor. Ah, não, mas o Tarcísio é um bom gestor, viu? Ah, não, mas o Zema é um gestor. Foda-se que eles são bons gestores. Eu vou dizer, o Kim, inclusive, sai denunciando pra caramba que o próximo presidente ele vai ter 0 de orçamento para ele fazer a gestão. Então, é muito mais sobre um cara ter a vontade, a coragem e a manha mesmo de comprar uma briga grande do que ele fazer uma boa gestão administrativa com alguns números que, no meio da gestão pública federal, é desse tamanhozinho. Hoje, se não me engano, 96% do orçamento já está comprometido, está crescendo, o próximo governo vai ter 0. Então, é muito mais sobre um cara pegar e falar, meu irmão, vamos ser disruptivo, vamos ter coragem de fazer o que tem que ser feito. E, novamente, o Tarcísio vai ser o cara que vai fazer isso? Não me parece que ele está cheio de coragem para enfrentar o que tem que ser enfrentado. Né? É o Zema que vai fazer isso? É o Cleitinho? Então, eu digo mais, cara. Essa mania da gente falar que não, eu analiso a gestão e não, cara, desculpa, cara. E digo mais ainda, dependendo do estado que você pega para administrar, é fácil. Sim, vamos ser sinceros, o estado de São Paulo tem alguma dificuldade administrativa, cara? Não tem nem competência legislativa para você fazer muita coisa. Tanto que eu sempre falo, deputado estadual não faz nada, tá? E de verdade, cara, deputado estadual, assim, a União tem muita coisa, o município tem muita coisa, o estado sobra com nada. Você nem tem muito o que mostrar, né? Enquanto deputado estadual ou enquanto governador de um estado superavitário como São Paulo. Né? Diferente de você pegar um Rio de Janeiro, né? Que aí você tem alguns desafios. Mas eu diria para você que a gente tem que parar um pouco também com essa análise da gestão, porque ela é uma coisa meio covarde, né? O Zema, como o Renan falou, ele não fez uma gestão desastrosa. Só que é o seguinte, irmão, na pandemia ele foi um dos 2 governadores que não assinou a carta contra o cara que estava deixando milhares, centenas de milhares de famílias morrerem aqui. Ele está pedindo perdão, ele está denunciando a perseguição ao sistema da família Bolsonaro, que é o sistema infiltrado. E, aliás, enquanto a própria família Bolsonaro bate nele, né? Quem acompanha o Kim Paim, o Eduardo Bolsonaro e toda a turma porta-voz da família, eles batem nele, chamam ele de Visconde de Sabugosa, batem nele.
E ele ia ficar aceita, que essa coisa é uma coisa meio humilhada, cara. Tipo, É esse cara que vai enfrentar o PCC? Exato, esse cara não vai enfrentar porra nenhuma. Marcola manda um salve pra ele. A gente tem que entender a importância também diálogo. da geração de empregos para esses jovens todos no crime organizado. É isso que vai acontecer.